Continuação dos milagres de Jesus. Hoje a gente vai fazer a leitura em Mateus 15, 32 a 39. A gente vai falar sobre a segunda multiplicação dos peixes. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para que ele tenha bastante alcance e a palavra de Deus alcance bastante pessoas, né? E clica no sininho das notificações para que o YouTube esteja avisando você quando surgirem novos vídeos, tá bom? Então vamos para a leitura. Mateus 15, 32 a 39. Se você quiser acompanhar, pausa o vídeo, pega a sua Bíblia e vamos ler juntos, tá bom? E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus num barco e foi para o território de Magadã. Essa foi a nossa leitura então do milagre, segunda multiplicação dos peixes. A primeira multiplicação dos peixes vocês já têm aqui num vídeo que eu fiz, que é a do menino que cedeu 5 pães e 3 peixinhos, né? E Jesus multiplicou e sobrejaram 12 cestos. Esse vídeo tá aí no canal, vocês podem procurar se tiverem interesse de conhecer o primeiro, tá? Aí aqui o segundo se passa onde? Jesus voltou para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Então Jesus estava num monte lá perto do mar da Galileia. E as pessoas começaram a levar as pessoas enfermas lá para Jesus curar. Então tinha surdo, cego, mudo, endemoniado, leprosos não, porque eles eram isolados, né? Mas assim, todo tipo de problema que existia, as pessoas ficaram sabendo da fama de Jesus e levaram e juntaram uma multidão. A Bíblia fala que tinha 4.000 homens lá. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Então a gente não sabe dizer se eles não comiam há 3 dias ou se eles tinham comida e agora eles não tinham comida, mas a gente pode dizer que Jesus sentiu compaixão, se compadeceu, se colocou no lugar daquelas pessoas e teve tristeza por elas estarem ali ouvindo ele e com fome, né? E a Bíblia nos diz que os discípulos lhe disseram: Mas onde a gente vai conseguir pão para alimentar toda essa multidão? São 4.000 homens. Nossa, os discípulos tinham memória curtinha, né? Porque antes disso tinha uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Quer dizer, uma multidão muito maior. E Jesus multiplicou os pães e os peixes e ainda sobraram 12 cestos. Por que 12 cestos? Eu acredito que porque eram 12 discípulos incrédulos ali naquele momento, que sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa, mas aquela fé como a nossa, que vai, vem, aumenta, diminui, e naquele momento eles acharam: Jesus, o que a gente vai fazer agora? Essa multidão com fome, a gente não tem o que comer. Se a gente for comprar, vai gastar muito dinheiro, que nós não temos aqui, né? E Jesus simplesmente parte o pão. Gente, presta atenção, da mesma maneira que aconteceu lá, vai acontecer aqui, ó. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Será que os discípulos também queriam que Jesus respondesse: Calma, vocês sabem que eu vou multiplicar o pão, vocês sabem que eu posso fazer isso, né? Ou será que os discípulos estavam mesmo incrédulos? Ou eles achavam assim: bom, Jesus é soberano, se ele quiser fazer ele faz, se ele não quiser ele não faz, né? Então a gente não sabe o que passava
pela cabeça dos discípulos, né? Mas a Bíblia, se a gente for lendo o Novo Testamento, a caminhada deles, a gente percebe que eles, como nós, eram falhos. Eles tinham uma fé bem grande, de repente eles perdiam a fé e se perdiam no caminho, daqui a pouco eles voltavam, aí eles vinham, voltavam, e assim como eles foram, nós também somos. Os discípulos ficaram fortes depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou. E eles o viram, daí compreenderam tudo que Jesus vinha falando, e só então eles disseram: não, este realmente é o Filho de Deus e eu vou seguir. Para onde ele for, eu vou. E a partir dali, realmente eles foram. Tomé pediu para tocar, né, para crer. As mulheres foram as primeiras que viram, porque a queda surgiu lá no passado pela mão de Eva, né, que é uma mulher. Então Jesus deu essa oportunidade das mulheres serem as primeiras a ver a reconstituição, né? Porque Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Adão foi a ponte que nos desligou e Jesus Cristo é a ponte que religou. Então ele deu essa oportunidade para as mulheres verem primeiro e dizerem aos homens, assim como Eva fez, né? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo se sentar ao chão, ele mandou, com certeza o povo atendeu e sentou aquela multidão de 4.000 homens, mais mulheres e crianças, talvez animais, não sei, né? Mas eu sei que era homens, mulheres e crianças, porque a Bíblia nos relata isso. Tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Gente, não foi assim, Jesus multiplicou, ficou aquele cestarada cheio de pão. Não foi assim. Foi um milagre de verdade. Jesus pegou um pão, eu acredito que era como uma broa nossa hoje, partiu, e daquele pão partido ele partia, dava para um, partia, dava para o outro, partia, dava para o outro, e daquele pedaço que cada um pegou, partia, dava para o povo, partia, dava para o povo. Foi um milagre maravilhoso. As pessoas viam partindo pão e o pão não se acabando, né? E aí diz assim: todos comeram e se fartaram, né? O que será que significa comeram e se fartaram? Comeram até não poder mais, gente, encheu a barriga, matou a fome, cessou a fome. Eles estavam fortes para voltar na sua caminhada para onde eles vieram, né? Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã, né? Aí a gente já sabe que quando chega lá, eles encontram os fariseus, Jesus e os discípulos encontram os fariseus. E eu acho bem importante frisar aqui que no outro vídeo eu falei sobre isso. Que a Bíblia fala que Jesus entrava no barco e tinha mais barquinhos que seguiam Jesus, né? Então Jesus estava sempre acompanhado pelas multidões. Alguns criam nele e alguns queriam apenas os milagres, né? Alguns sabiam que ele era o Filho de Deus e que era o Salvador. Outros queriam receber a comida, a multiplicação da comida, as curas. Nós não podemos julgar, mas Jesus sabia disso e ele disse isso numa das suas parábolas, né? Então aqui, quando fala que ele despediu as multidões, ele despediu as multidões curadas, fartadas, né? Porque aqui, se a gente for no anterior, no 29 a 31, fala Jesus, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. Então ali não foi só esse milagre da comida, né? Da multiplicação. Antes de multiplicar, ele estava ali já realizando seus milagres, falando sobre o reino e realizando seus milagres. E depois disso, todos curados, quer dizer, o que adianta Jesus curar todo mundo e depois deixar no momento deles ir embora, morrer de fome pelo caminho? Não se esqueçam que eles estavam num deserto.
escaldante, de sol escaldante, quente demais, sem água, sem comida. Então Jesus providenciou isso para eles, né? Então foi um milagre muito bonito. Quando as pessoas falam sobre a multiplicação dos pães e os peixes, geralmente elas acham que foi uma só. E foram duas que estão escritas na Bíblia, né? Com certeza foram muito mais. Mas essa multiplicação faz parte dos milagres que ficaram escritos aqui na Bíblia Sagrada pra gente. Então tá aqui, ó, Mateus, né? O livro de Mateus conta muitos milagres. O livro de João é um livro rico. Se você for fazer a leitura para conhecer Jesus de verdade, o livro de João, nossa, ele é muito bom para isso. Então, vou esperar vocês assistirem o vídeo e comentarem aqui o que vocês acharam. E eu quero deixar hoje um desafio para vocês. Eu quero saber quantos discípulos seguiam Jesus e quem são eles. Eu quero saber quem sabe o nome dos discípulos de Jesus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.